Então, de começar a mensagem que foi feita pela pastora Nilva, como vocês vão ver, muito bacana mesmo. O título assim, opa, tô tocando errado. O título é Sensibilidade Espiritual. Sensibilidade Espiritual, mas realmente que título maravilhoso esse, né? Me atraiu a atenção imediatamente. Em Efésios 4:19. Nós vamos então começar aqui, sem muita demora, a mensagem da pastora aqui para os irmãos, para os remanescentes, para a igreja, para aqueles, resumindo, aqueles que têm ouvido para ouvir e que obedecem e amam o Senhor. Aqui está então sensibilidade espiritual, tá? Pela pastora. Isso vai ser mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então, um momento, por favor. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu louvo e glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar diante da presença de vocês e da presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele se faz presente em nosso meio. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados irmãos, já faz uns dias que o Senhor me deu alguns temas para que eu desenvolvesse. E fui passando os dias, eu acabei não desenvolvendo e hoje eu iniciei esses temas. E o primeiro tema foi sensibilidade espiritual. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte sobre sensibilidade espiritual. E eu achei um texto da forma que o Senhor tinha me direcionado. A palavra do Senhor diz, aqui na Bíblia King James, atualizada, está escrito em Efésios 4:19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E na João Ferreira de Almeida, atualizada, que é uma das mais tradicionais, está escrito, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Amém? Meu Senhor e meu Deus, neste momento, estou aqui junto com meus irmãos, orando e pedindo para que o Senhor nos dê direção, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor derrame da sua unção sobre a nossa vida para que possamos entender o que o Senhor quer dizer através dessas palavras que Paulo nos passou. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus por essa oportunidade. Amém. Então, Paulo nos diz aqui, ele está falando da igreja de Éfeso. Sabe, amados irmãos, que a igreja de Éfeso, ela começou bem. E com o passar do tempo, eles começaram a perder a sensibilidade espiritual. Eles começaram simplesmente se entregar às coisas da carne. Eles começaram a achar aquilo que o mundo diz no dia de hoje que não tem nada a ver. Porque hoje, toda vez que você vai corrigir uma pessoa, toda vez que você vai falar algo, até da parte de Deus para uma pessoa, tem aquela palavra, isso não tem nada a ver. Isso aí não compromete a minha salvação, não tem nada a ver. Então essa palavra nada a ver ficou muito marcada, pelo menos aqui no Brasil. Tudo é nada a ver. E não é bem assim. Existem muitas coisas que têm tudo a ver e é algo que compromete a nossa salvação. E quando nós vemos aqui que esse povo de Éfeso,
eles simplesmente perderam a sensibilidade espiritual, aqui significa que eles, então, estavam dando mais vazão para a carne do que para o espírito. Porque a palavra do Senhor nos diz que a carne milita o espírito e o espírito milita a carne. O que acontece quando nós estamos mais espirituais, olhando para o foco que é Jesus, o autor e consumador de todas as coisas? Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis espiritualmente. Nós conseguimos ter o discernimento espiritual da voz do Espírito Santo. Nós conseguimos ver as coisas do Espírito. Nós conseguimos ver nos detalhes o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Mas quando nós estamos carnais, quando nós estamos dando mais vazão para as coisas da carne, e o que eu quero dizer com isso? Valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas do Espírito. Simplesmente, nós não temos essa percepção das coisas espirituais. Então, nos foge a sensibilidade espiritual. Nós vamos simplesmente prestar atenção nas coisas que estão ali no dia a dia. Às vezes, a pessoa volta na velha natureza. A pessoa que já tinha uma intimidade com Cristo, já tinha uma caminhada com Cristo, simplesmente ela começa a voltar gradativamente. Não é tudo num dia só, não. Aos poucos, a pessoa orava 1 hora, já não ora mais. Começa a orar meia hora, outro dia 15 minutos, outro dia 5, e no próximo dia ela vai falar assim, dá para orar um dia sim e um dia não. Ela começa a se afastar das coisas do Senhor e começa a se envolver mais nas coisas da carne, as coisas deste mundo, sabe? Ela começa a ter tempo para assistir as séries do Netflix, ela começa a assistir as novelas da Rede Globo, ela começa a achar que as roupas dela estão antiquadas, que ela precisa comprar mais roupas, mais sapatos, mais isso, mais aquilo. Ela começa simplesmente a dar valor às coisas deste mundo e esquecer as coisas do Espírito. E era isso que começou acontecendo em Éfeso. Eles começaram, só que foi pior em Éfeso. Eles começaram praticar coisas ilícitas. Então, eles começaram a praticar impureza sexual, depravações. Mas o que eu tenho para falar para vocês, que isso daí é o próximo degrau. Depois que você está no mundo, você começa a se envolver com pessoas do mundo, e daí você acha que é normal sair nos fins de semana, vamos beber, vamos comemorar. Mas isso não tem nada a ver. Eu sou de Cristo. Eu estou aqui junto com meus amigos, mas eu sou de Cristo. Mas e daí começa a impureza sexual. Os nossos ouvidos, o Senhor criou para que nós ouvíssemos coisas santas. A nossa boca foi criada para que nós falássemos coisas santas. Os nossos olhos é para olhar coisas santas. E tudo isso se perde quando nós estamos na carne, quando nós não estamos tendo essa sensibilidade espiritual. E para a gente começar a práticas sexuais ilícitas fora do casamento ou dentro do casamento, mas começar a flertar lá fora, os nossos olhos começar a caminhar lá fora e achar que o marido que Deus nos deu, sabe? Mas ele não é o que eu queria. A esposa, ela já envelheceu, ela já engordou.
Sabe? Quando a gente começa a achar que as coisas, a grama do vizinho, ela está melhor do que a nossa, isso é muito prejudicial. Porque começou a comprometer a nossa salvação. Então, eu quero que vocês entendam que um ladrão de banco, ele nunca começará assaltando um banco, sabe? Ele vai começar roubando bala, sabe? Roubando bala no supermercado. Ele não começa assaltando um banco. Ele não começa assaltando um carro forte. Então, tudo é gradativo. E quando nós estamos vivendo a palavra do Senhor, quando nós estamos tendo sensibilidade espiritual, nós temos que cuidar, porque a palavra do Senhor também nos fala: aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, se nós estamos em pé, que cuidemos para que não caímos, que não venhamos a cair. E o que eu digo para vocês, aqui está um temporal, está uma chuva muito forte mesmo. O que eu digo para vocês, amados irmãos, qual é a receita para ter sensibilidade espiritual? Para ter os olhos sensíveis às coisas do Senhor, os ouvidos sensíveis para ter ouvir as coisas do Senhor, e a nossa boca sensível para falar as coisas do Senhor. É a oração. Só a oração pode gerar sensibilidade espiritual. Uma pessoa que ora tem a vida transformada. Uma pessoa que intercede pelo seu irmão vê a vida do seu irmão transformada, mas vê a sua vida transformada também. Porque toda aquela chuva de bênção que cai sobre seu irmão não vai cair só sobre ele. O respingo vai cair sobre você. Então, certamente você também será transformado. Então, que a gente não vacile, que a gente não diminua a nossa oração, mas que a gente aumente cada dia mais. Que a gente não deixe de vigiar os nossos olhos. A gente precisa vigiar os nossos olhos, porque o mundo, ele traz muito atrativos para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para a nossa boca. Quantas vezes uma pessoa ao nosso redor conta uma piada ilícita? E nós, para não perdermos a amizade, a gente dá risada. Isso não é correto. A amizade com o mundo significa inimizade com Deus. E eu vou ser sincera com vocês. Eu prefiro perder uma amizade do mundo do que me tornar inimiga de Deus. A palavra do Senhor fala sim, sim, não, não. Passou disso, anátema. Às vezes as pessoas usam esse texto distorcido, mas as coisas do Senhor, ela não tem distorção. Nós temos que ter o entendimento, buscar na palavra de Deus. Toda a nossa dúvida é ressarcida na palavra de Deus. Peça ao Senhor que Ele dará. Abra o teu entendimento, peça ao Senhor sabedoria do Espírito Santo. Sabe, a palavra também nos diz que a gente não recebe porque a gente não pede com fé. Peça com fé. Sabe? Porque a pessoa, quando ela não tem fé, amados irmãos, ela não agrada a Deus. Deus não se agrada com uma pessoa que não tem fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente sabe que existe, mas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos não é fé, é uma esperança. Então, amados irmãos, é melhor a gente começar a crer sem ver. Crer sem ver somente.
sabe? Felizes são aqueles que creram sem ter visto, sabe? Porque muitos tiveram que ver, né? Quando a gente fala na palavra do Senhor, ali que o Senhor Jesus chegou aquele dia diante do povo e simplesmente ele teve que mostrar a mão, ele teve que mostrar o lado para que Tomé pegasse, porque Tomé só acreditou vendo, tocando. Nós não podemos ser assim, amados irmãos. As coisas do Senhor são espirituais. Não tem como você tocar. As coisas do Senhor, ela vai se discernir espiritualmente. Se você estiver esperando essas coisas se discernir na carne, você está sendo carnal. Então peça ao Senhor que você e eu tenhamos sensibilidade espiritual. A sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, amados irmãos, sentir a voz suave do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai gritar no teu ouvido. A voz do Espírito Santo é uma voz ímpar. Ela é uma voz suave. Ela é uma voz sensível. Peça para o Senhor para que você ouça a voz do Espírito Santo. As coisas do Espírito Santo, sabe, você vai ter que ver e encontrar nas entrelinhas. O Espírito Santo de Deus, ele vai te provar 2, 3 vezes no dia. Você vai ver a palavra se confirmar em vários lugares. Às vezes você está em dúvida se uma coisa é aquilo que o Senhor quer te mostrar, mas você vai até ligar a televisão e vai aparecer aquilo. Há comprovações, o Senhor não nos deixou só. O seu Espírito Santo está atuando como nosso professor dia e noite. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. E nós temos o Espírito Santo. E que sejamos guiados pelo Espírito. E que sejamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem com essa palavra, amados irmãos. E peça para o Espírito Santo de Deus que cada dia você seja mais sensível à presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Amém?